Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Clarissa Pereira, sou pedagoga, professora, especialista em alfabetização e mestra em educação. Mas mais do que isso, eu sou apaixonada pela educação e uso as redes sociais para compartilhar um pouco da minha experiência, um pouco do meu conhecimento, tanto com famílias, mas também com professoras, através de cursos de formação. E hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o papel da família no processo de alfabetização das crianças. É muito importante que a gente entenda que esse processo é um processo muito conjunto, né? Entre família e escola, entre os adultos que acompanham essa criança. Então a gente tem que começar entendendo, e eu começo com esse questionamento que é bem significativo, bem importante e que passa sempre aí pela realidade, pela experiência das famílias, que é aquela pergunta: qual é a idade certa para a alfabetização? Aí eu vou usar as contribuições de uma autora que me ajuda muito, né, que com certeza fundamenta o meu trabalho, que é a Magda Soares, uma professora da Universidade Federal de Minas Gerais, da UFMG. E a Magda nos coloca um questionamento no livro dela, Alfabetização, a questão dos métodos, Alfabetização, a questão dos métodos, para quem quiser anotar aí. Ela coloca um questionamento assim, que a gente querer datar o processo de alfabetização, principalmente em relação às leis que às vezes mudam, né, de quando que tem que acontecer isso, em qual ciclo, em quais anos, enfim, a gente desconsidera tudo que a criança já traz. Né? O que a Magda está querendo dizer com isso é que a gente já começa a ser alfabetizado antes de entrar para uma educação formal, antes de entrar para a escola, e continuamos nos alfabetizando por muito tempo, porque a gente vai aprimorando as nossas práticas, né, de leitura e de escrita. Então eu quero começar trazendo para vocês um conceito super importante. Então, para além da idade da alfabetização, eu quero trazer para vocês algumas dicas práticas para vocês estimularem esse processo aí, não importa a idade que a criança esteja, né? Então, para que isso ocorra, eu quero então trabalhar com vocês um conceito que é super importante, que é de letramento. Então, o que a gente fala? Que para que a criança possa realmente se alfabetizar com sentido e com significado, que é isso que a gente quer, ela tem que estar inserida num contexto de letramento. Letramento nada mais é do que a exploração, a experiência, o uso social, a função, que sentido a gente dá para a leitura e para a escrita. Isso quer dizer que os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos alunos, enfim, aí a criança que convive com você tem que estar imersa na cultura escrita. Isso não quer dizer que a gente vai pedir lá para a criança com 3, 4 anos que ela comece a ler com decodificação. Aí entra mais um conceito: leitura, decodificação, leitura, compreensão. A gente fala que a leitura envolve 2 processos: o reconhecimento das palavras, que é a leitura em si, né, a técnica da leitura, e a compreensão, que talvez seja o mais importante. Então, assim, eu não leio se eu não compreendo. E o que a gente pode fazer? Desde que a criança é bem novinha, aliás, desde a gestação, a gente já pode trabalhar com compreensão. Por quê? Porque a gente pode já contar histórias para as crianças, né? E mais do que contar histórias para as crianças, é muito importante que elas explorem os livros, que elas explorem essas histórias. Não só livros, mas diferentes gêneros textuais. Então, a criança que está lá na educação infantil, a partir dos 2, 3, a partir de um aninho de idade, a gente tem que saber escolher bons livros para essas crianças. Isso não significa que o livro tenha que ter letras, né? Ele pode ter só imagens, a criança conta o que está acontecendo para a gente pode seguir algumas estratégias que são super importantes nesse processo de compreensão leitora. Então, o processo de compreensão leitora faz parte, sim, do letramento. Faz parte desse uso da criança entender esse uso social da escrita. E quando eles já estão maiores, o que a gente pode fazer? O que a gente deve fazer? A gente tem que fazer com que as crianças entendam por que eu escrevo. Por que
que eu leio? Qual é o objetivo disso? Né? Por que é importante? Então, a gente, quando, por exemplo, se a gente vai fazer uma lista de supermercado, né? Hoje em dia, eu nem sei se a gente escreve no papel, enfim, mas é super importante a gente resgatar isso. A gente pode dizer, olha aqui, agora eu vou anotar o que a gente tem que comprar no supermercado. Vamos ajudar aqui o pai, vamos ajudar a mãe a fazer a lista do que a gente está precisando comprar? E a criança pode fazer a sua exploração, né? A gente teve um avanço muito grande na área educacional quando duas autoras muito importantes, Emília Ferreiro e Ana Teberoski, fizeram uma pesquisa relacionando, estudando, né? Fizeram um estudo sobre como acontecia a leitura, o processo de leitura, a construção da leitura na criança e como acontecia o processo de escrita na criança. Com esse olhar, elas tinham um embasamento teórico construtivista. Com esse olhar que elas trouxeram para as práticas de leitura e escrita, a gente começou a enxergar muito mais, nos deu a possibilidade, né, nós professores, principalmente quando a gente reflete sobre isso, nos deu a possibilidade da gente olhar muito mais para como a criança aprende do que como somente a gente tem que ensinar. Então a gente viu que a criança passa por um processo, por exemplo, na escrita, o livro ficou muito conhecido no Brasil pelo seu capítulo 6, se chama Psicogênese da Língua Escrita. E no capítulo 6 ela mostra algumas fases que a criança passa no seu processo de escrita, por exemplo. E elas nos mostraram que quando a criança faz rabiscos, né, quando a gente vê aí uma fase um pouco pictográfica, ela já está pensando sobre a escrita, já é uma representação. Então a gente espera que ela chegue na última fase, que é a fase alfabética de escrita, né? Então, na fase alfabética, a gente espera que a criança já esteja relacionando a pauta sonora da nossa língua, que é um sistema de representação, com o que ela escreve. E aí a gente chega num importante conceito que eu quero conversar com vocês, para vocês que são pais de educação infantil, principalmente. Às vezes a gente fica muito preocupado em ensinar o alfabeto, por exemplo, para as crianças, né? Quando elas têm 4, 5 anos, ensinar o nome, ensinar cada nome das letras. Mas eu vou dizer para vocês que tem um processo que antecede tudo isso e que é muito importante, além do letramento que a gente já está falando, que é todas as práticas sociais aí que a criança está inserida e que a gente pode oportunizar para ela. Tem um processo que a gente chama de análise linguística. E dentro da análise linguística tem várias reflexões de consciência, né? E aí eu vou conversar um pouquinho com você sobre a consciência fonológica, porque é super importante na educação infantil a gente iniciar esse processo de consciência fonológica. E a gente pode fazer isso em casa sim. O que é a consciência fonológica? É que a criança tem uma reflexão da pauta sonora da nossa língua, né? Que o nosso sistema de escrita alfabética, a gente chama assim o sistema de escrita alfabética, né? A nossa representação alfabética, ela não se dá por um código, por exemplo, né? O A não substitui alguma coisa, né? Então, o A não é um desenho de algo, é isso que eu quero dizer para vocês. O B não é um desenho de algo que vai representar a minha leitura e a minha escrita. Não, o A, o B está representando uma pauta sonora, né? Então, eu tenho que refletir sobre isso, eu tenho que entender que o meu sistema de escrita alfabética está representando alguma coisa. Então, para isso, a gente antecede todo o processo. Eu sei que às vezes a gente fica aí ansiosas, para começar, por exemplo, a ensinar o alfabeto, a mostrar as letras do nome. Não que a gente não possa fazer isso, mas mais importante que isso é a gente trabalhar com consciência fonológica. E como é que a gente trabalha com consciência fonológica? Bom, a gente tem 3 dimensões aí dentro da consciência fonológica, que é a consciência de rimas e aliterações, a consciência silábica e a consciência fonêmica. Então, a primeira dimensão aí da consciência fonológica é a consciência de rimas e aliterações. E aí, gente, a gente não vai falar só em escrita. Eu quero que vocês entendam muito bem isso, né? Ou só a leitura. A gente pode fazer práticas, estimular a criança apenas na oralidade. E por que é tão importante a gente trabalhar com rimas e aliterações? Para as crianças irem se dando conta
que algumas coisas se repetem em palavras diferentes, né? Então, esse é um conceito que a gente já pode ir criando desde pequenos, né? Trabalhando com rimas. A gente está no carro, vai pensando uma palavra que rima com alguma coisa, vai trazendo parlendas, contos, músicas aí infantis, ou não, outras músicas que sejam do interesse da família, da criança, para a gente reconhecer essas rimas. Ou as aliterações, né? Que nada mais é, por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. A criança também vai se dando conta que não é propriedade, né, só de uma palavra, aquele sonzinho do R. Então essa é a consciência de rimas e aliterações. Tem muitas outras práticas, tem muitos livros legais que a gente pode estar trabalhando com as rimas e também com as aliterações. A segunda dimensão que eu tinha dito para vocês é a consciência silábica, gente. Bom, consciência silábica, como é que a gente pode estar estimulando a consciência silábica? A gente pode, por exemplo, se o nome aí do seu filho, da sua filha é Carolina, né? Então a gente tem que trabalhar Carolina. Vamos pensar se tem outras palavras aí que a gente pode pensar em Carolina. Ah, tem casa, tem cachorro. E no final da palavra, será que a gente acha esse K de Carolina? Ah, tem peteca, tem boneca. Então, a gente pode trabalhar bem na dimensão da oralidade. E se a gente quiser sistematizar isso, dá para sistematizar? Dá, mas a partir dos 4 anos, eu acredito que seja importante, tá? A gente tem que preservar aí a primeira infância das crianças, então a gente pode trabalhar no nível da oralidade. Bom, mas a gente sabe que cada criança tem um desenvolvimento e a gente tem que respeitar isso. Então, é muito difícil a gente colocar datas. Claro que tem um padrão aí no desenvolvimento cognitivo, né? Mas todas essas práticas de letramento, vocês têm que estimular, sim, mas com cuidado, para a gente não querer adiantar coisas. Às vezes eu vejo famílias lá com 3 anos, tá ensinando, por exemplo, a letra cursiva para a criança. Talvez aquilo não faça sentido naquele momento. Bom, surgiu dela, né, fazer os rabiscos, como eu estava dizendo para vocês da pesquisa, por exemplo, lá da psicogênese. Bom, é uma representação da escrita. No nível, então, para sistematizar isso, como eu estava dizendo para vocês, vocês podem fazer uma fichinha, digamos assim, uma tabelinha, né, 3 colunas. E aí coloca em cada uma das tabelas um desenho diferente, que tem as sílabas diferentes, que começam diferentes e 2, por exemplo, são iguais. Então, como eu falei para vocês, casa, Carolina, né? Se for, pode botar fotinho da Carolina, aí vocês vão pensar, enfim, na sílaba inicial do nome do filho de vocês. E aí coloca uma que não tenha relação, por exemplo, bola. E aí, vamos pensar e vamos pintar só aquelas que tem um sonzinho parecido no início? Então, essa é uma atividade aí que a gente pode estar estimulando a consciência silábica. E a consciência fonêmica, gente, é a mais complexa, a gente pode dizer assim, né? Consciência fonêmica é quando a gente explora o som de cada letra. Então, como é que a gente pode fazer, de novo, na educação infantil, no início dos anos iniciais, para trabalhar essa consciência fonêmica? A gente pode brincar com a criança. O que a gente pode fazer? Por exemplo, como é que eu posso substituir? Que outra palavra tem parecida com bola? Ah, cola, mola, né? Fazer essa diferenciação da letra inicial é bem legal, porque a criança vai se dando conta de que as terminações da palavra, de que outras letras, de que outros sonzinhos não são exclusividade apenas de uma palavra. Então, isso também é importante. Passamos pelo conceito, então, de consciência fonológica. Eu quis trazer ele para vocês, justamente, né, eu já disse isso, para a gente compreender que o mais importante não é ensinar as letras, mas tem todas essas coisas que a gente pode iniciar, todos esses processos que a gente pode iniciar antes mesmo disso, tá bom? Então, agora a gente vai conversar mais especificamente sobre a leitura, né? Que eu já tinha começado lá conversando com vocês sobre o reconhecimento de palavras e sobre a compreensão. Como é que a gente pode estimular aí os nossos filhos a realmente entenderem o que eles leem? Porque isso é alfabetização. A alfabetização, hoje a gente compreende que não é chegar a uma etapa em que a gente entenda essa relação grafofonêmica da língua, mas sim entender o que está lendo,
escrever pequenos textos, né? Então, isso é estar alfabetizado. Ler com fluência, entender pequenos textos, escrever os textos que eles foram capazes de aprender, que eles tiveram acesso. Isso é estar alfabetizado. A gente não considera, por exemplo, uma criança que ainda não escreve frases, ainda não consegue segmentar alguns textos como totalmente alfabetizado, né? Então, para que ocorra a alfabetização, tem que ter compreensão. Gente, isso é muito importante. Compreensão leitora. E como é que a gente pode estimular a compreensão leitora, gente? Que é um processo que eu quero que vocês entendam que é o primeiro passo para uma leitura eficiente. Não adianta, se eu não dou significado porque eu estou lendo, não vai fazer sentido nenhum. Então aí, na educação infantil, quando as crianças são menores, a gente já pode estar fazendo algumas coisas para estimular isso. Algumas estratégias. Então, eu vou começar falando para vocês sobre a motivação. É muito importante que a gente motive as crianças para a história. E como é que a gente vai fazer isso? Não só para a história, para outros portadores de texto, para outros gêneros textuais, tá? Mas a história é muito comum, né? Eu gosto muito de literatura infantil, então eu acabo trazendo o exemplo da história. Então, vou dar um exemplo aqui, tá? Escolhi alguns livros, eu tenho muitos outros, mas só para a gente conversar, só para a gente ver aqui visualmente, enfim. Vamos contar ou vamos juntos explorar, né? Eu acho que isso é importante também de eu dizer para vocês, da gente conversar, que a leitura não significa que eu, adulto, tenho que estar sempre à frente dessa leitura. É super importante, sim, uma leitura modelo para a criança, muitas vezes para ela justamente ir vendo, né, o que lembra aquele conceito que a gente começou conversando sobre letramento, então, para ela entender que tem algo escrito aqui para fazer algum sentido, então algumas vezes sim, o adulto vai ter que fazer essa leitura. Mas não significa que a criança não seja uma participante ativa desse processo, né? Mesmo que ela ainda não tenha decodificação, que é o reconhecimento de palavras, o outro processo, ela já pode ir vendo, ela tem que ir criando alguns conceitos do que está escrito aqui. A gente já pode ir dizendo para a criança onde está o autor, onde está o ilustrador, o que tem aqui, né? O que a gente pode conversar que tem aqui desse ladinho, então a capa, a contracapa, enfim. Essa já é uma motivação. Simplesmente a gente conversar sobre o título é uma motivação super simples. Mas outras motivações que fazem parte dessa estratégia de compreensão leitora é, por exemplo, a gente ativar os conhecimentos prévios das crianças, trazer para a experiência delas aquilo que elas vão ler. Olha só que importante. Trazer as relações que elas já fazem. Então, assim, nessa capa a gente pode perguntar: que é isso aqui? Que animal é esse? Tu já viu esse animal? E que som esse animal faz? Isso já vai estar estimulando. Por que será que tem esse animal aqui? Será que esse animal está dentro do livro? Essa é uma estratégia de motivação. Tem várias outras que eu sei aí que vocês vão criar, mas é super importante que a gente, sim, faça essa estratégia da motivação, tá bom? Uma outra estratégia que é bem legal e é super importante também para a gente ir formando o processo cognitivo de compreensão leitora, é a inferência. O que é a inferência? É a gente tentar compreender para além da história, o que aconteceria, o que vai acontecer. Então, a gente pode trabalhar o processo de inferência, por exemplo, é o que não está realmente dito aqui, né? Para além disso. Então, por exemplo, uma estratégia de inferência aqui na capa. O que será que ela tem que ativar os conhecimentos? O que será que essa senhora está fazendo? Né? O que ela está fazendo aqui? Bom, ela está com uma carta na mão, um convite. Aí vocês podem pensar sobre isso. E a gente já recebeu algum convite para um aniversário? Ativar os conhecimentos prévios que eu tinha dito para vocês também tem relação com a inferência, tá bom? Uma outra estratégia, gente, é a estratégia de predição. Então, assim, antes de eu já li um pedacinho da história. Aí a gente já pode pensar assim, o que vai acontecer depois, será? Né? Inventar o que vai acontecer, e aí a gente vai, e aí a gente confirma se aconteceu ou não. É muito importante. Então, assim, eu acho que aqui eles vão ler. Será que esses animais fazem leitura realmente?
Bom, então a mãe agora, o pai, vai ler para você e a gente vai tentar entender se realmente isso aconteceu ou não, né? Se isso que tu estava pensando, o que que tu acha que vai acontecer? Ah, não, eu acho que vai cair de lá, vai cair lá de cima todos os livros. Aí a gente escuta tudo que a criança, todas as hipóteses que as crianças têm, né? É muito importante a gente pensar sobre isso. A criança tem hipóteses sobre leitura, hipóteses sobre escrita, hipóteses sobre oralidade, né? Então, respeitar esse tempo da criança é muito importante tanto em casa quanto na escola. Então, essa é uma outra estratégia, a de predição, né? Uma outra estratégia que eu vou trazer para vocês é a leitura por imagens, somente por imagens, e isso ajuda muito a compreensão. Eu tenho um livro aqui, ó, que é só por imagens. Eu vou mostrar para vocês. E essa tal de escola como será. Então aqui, esse livro é muito legal, até já indico. E essa tal de escola como será é legal porque fala do processo de adaptação. Então, mostra, né, a menina, a personagem, quando tá em casa, no início, muito chorosa para chegar na escola. E aí depois ela vai se dando conta de que foi bom estar na escola, enfim. Tem várias imagens legais. E ele é todo de imagens. Então, nesse momento dá para explorar muita coisa com uma criança de 3, 4 anos, de 2 anos, enfim, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver bem, mas a gente coloca aí na edição uma fotinho do livro, enfim, para vocês verem mais de perto. E aí, gente, nesse momento, então, só com imagens, aquilo que eu tinha dito para vocês, né? A gente está fazendo todo um processo de compreensão. E aí a criança vai contando para vocês o que está acontecendo no livro, né? E aí a gente vai explorando juntos, a gente vai fazendo as perguntas que eu já disse para vocês. Isso é bem importante. Bom, terminando a história, e aí a gente tem que cuidar também para aquele ranço que a gente tem da escola. Li um texto e aí eu tenho que fazer atividades, perguntas de compreensão, que geralmente lá no texto é só procurar uma palavra relacionada, enfim. Mas a gente tem que ir treinando sim com as crianças, treinando não, motivando, né, estimulando a compreensão da história. Então, quando terminou a história, a gente pode voltar com as crianças pequenas, né, de 3 anos, 4, 5, enfim. Voltar para alguma das imagens, alguma das cenas do livro e perguntar: o que será que aconteceu aqui? Você lembra? Vamos retomar isso. O que aconteceu? Será que já aconteceu alguma coisa parecida? Aí a gente estimula novamente, né, para ela que ela possa lembrar do que aconteceu na história. A gente estimula tentando fazer relação com o que a criança já vivenciou, com o que a criança vivencia. Isso é muito importante. Tem muitos conceitos, outros muitos conceitos aí para a gente conversar sobre estimulação de alfabetização, mas aí lá no meu canal tem vários vídeos gratuitos para vocês que vocês podem dar uma olhada com outras dicas, dicas para incentivar a leitura, ou escrita, ou análise linguística, enfim. Mas o que eu queria dizer é sobre a escolha dos livros. A gente pode oferecer todos os portadores de textos para os nossos alunos, para os nossos filhos, enfim, né? Então, quando eu estou falando de portadores de texto, eu estou falando de revista, de jornal, de receita, enfim, tudo aí que vier de uma mensagem, de um e-mail, né? Isso é um portador de texto também. Tudo que circula aí com textos na nossa cultura escrita, a gente vai chamar de portador de texto. E é muito importante que a gente saiba fazer boas escolhas. Então, eu vou dar algumas dicas para vocês. A partir de 1 ano, a gente já pode explorar livros que têm textura, né, tecidinhos, ou a gente pode fazer, enfim, colocar alguma textura nos livros para as crianças. Livros com cheiros, tem vários com cheiros. Livros com barulhinho, né, tem alguns que tem os sons dos animais, enfim, é bem legal, super, super importante. Porque mesmo que a criança não esteja ainda tão atenta às letras, ela já está atenta à posição do leitor, à leitura por fruição, a todo o reconhecimento do impresso, todas as práticas de letramento que a gente já conversou. A partir dos 2 anos, a gente já pode trazer livros mais formais, aí tem aqueles livros que quando a gente abre, sai alguma coisa para fora, enfim. Isso pode estimular muito também a leitura. Não se preocupem muito, né, com a letra
que está o livro, ou se tem muito texto, ou se tem pouco texto. Mas, bom, a minha criança já está realmente em processo de alfabetização, já está no nível B, já está no primeiro ano, né? Está começando, elas começam a ter muito interesse para saber quais são as letras do nome, né? As crianças já começam a perguntar isso para vocês. Então, eu acredito, a partir de pesquisas, de estudos, enfim, que é super importante para a leitura que a criança comece utilizando a letra de forma, né? A gente chama letra de forma, letra de caixa alta, letra maiúscula, enfim. Então, quando inicia o processo de alfabetização, por que isso é importante? O autor que eu já citei aqui para vocês, o Arthur Gomes de Moraes, deixa isso muito claro num livro dele, que se chama Sistema de Escrita Alfabética, que para percepção visual, pensem só comigo, a criança está aprendendo, está fazendo aquele reconhecimento, né, que eu disse para vocês, fonografêmico, grafofonêmico, reconhecimento das letras fazendo a relação com sons. É mais fácil visualmente ela ir reconhecendo, olha só, individualmente cada letra, né? Então, por isso a importância para a leitura da letra bastante. Isso não quer dizer que a gente não vá trabalhar em algum momento com a letra cursiva, até para a criança reconhecer a letra cursiva em algum momento do seu processo de alfabetização, mas vamos deixar isso lá para a escola, enfim, para o final do primeiro ano, para que a gente possa realmente começar a leitura pela letra bastão. Então, se vocês quiserem escolher, quando as crianças já começarem com bastante interesse pelo sistema de escrita alfabética, eu recomendo que seja, pela questão da percepção visual, que seja com a letra bastão. Fica mais essa dica aí na escolha dos livros. E claro, quando as crianças vão crescendo, terceiro, quarto, quinto ano, a gente já pode escolher coleções, para que eles possam ir identificando, né, o que tem na história, na narrativa, que é igual na outra narrativa. Enfim, aí estouramos o nosso tempo. Eu espero que esse tempinho tenha sido significativo, né? A gente falou sobre consciência fonológica, sobre as hipóteses de escrita, a importância da contribuição da psicogênese da língua escrita para a gente olhar para o aprender da criança. Falamos sobre o conceito de letramento, né, esse conceito mais amplo de alfabetização. Alfabetizar letrando. Então, alfabetizar não é ler e escrever, mas é dar sentido para essa leitura e escrita. Isso é muito importante, que a gente traga significado para isso, né? E a gente pode trazer significado não restringindo os nossos momentos de alfabetização, os nossos momentos de leitura e escrita a ficar reconhecendo A, B, C, D, E, mas fazer todo esse trabalho, esse movimento aí de letramento, de compreensão leitora que a gente conheceu aqui, tá? Que a gente conversou um pouquinho. Eu espero que vocês tenham gostado desse momento que a gente partilhou de alguma forma e eu te espero nas minhas redes sociais. Então, se você quiser me encontrar, é Clarissa Pereira Pedagoga. Tem outros artigos, livros, enfim, Instagram, YouTube, todas essas coisas aí pra gente se encontrar. E se você quiser fazer alguma pergunta, pode mandar para o meu e-mail, é contato@clarissapereira.com.br, que eu vou fazer questão de te responder, tá bom? Obrigada, a gente fica por aqui. Um abraço.